árvores têm a ver com vestibulares, com Enem, com problemas urbanos, com problemas de saúde? A gente vai falar sobre esse e outros assuntos no Giro da Jana de hoje. Imperdível, porque tem indicação de documentário, de leitura e, eventualmente, óbvio, vai rolar polêmica. Vem comigo. Bom, estou de volta depois de uma longa e tenebrosa semana, um pouco adoentada. No final das contas, o que eu tinha era, sabe aquela doença que é causada por um vírus e tem um número depois? Tananã, número do ano? Pois é, não vou falar essa doença aqui não, porque eventualmente o YouTube derruba a entrega deste vídeo. A propósito, falando sobre entrega, vamos cooperar com a produtora de conteúdo? Curte este vídeo, ativa as notificações, assina o canal, deixa um comentário, mostre para o YouTube que você gosta desse conteúdo, de modo que ele entregue esse conteúdo não apenas para você, para mais pessoas. Até porque o YouTube, ele tá me sacaneando. Bom, vamos falar sobre o que é importante, sobre os acontecimentos da semana, como eles podem aparecer no Enem, nos vestibulares, na mesa de bar em que você conversa com os seus amigos e, eventualmente, eu vou contribuir com o meu repertório sociocultural. Bora para primeira notícia? Eu acho essa primeira notícia sensacional para eventualmente aparecer no Enem, mas eu acho também uma carinha de Unicamp ou até mesmo FUVEST. Primeira notícia: Prefeitura de Belo Horizonte quer cortar as árvores da cidade dentro ali da área do Mineirão, ali na região da Pampulha, que é uma região famosa aqui em Belo Horizonte por acolher, né, o complexo da Pampulha, que é tombado pelo IPHAN, olha que coisa importante, e eles estão derrubando as árvores no entorno do Mineirão. A Prefeitura de Belo Horizonte esclarece que serão cortadas apenas 55 árvores no entorno do Mineirão, mas 668 novos plantios serão feitos pelos organizadores da corrida. Na hora em que eu vi esse acontecimento, eu obviamente me indignei, porque existe um impacto ambiental não apenas de se retirarem as árvores da região, que já sofreu, sim, com o corte de árvores quando da modernização do Mineirão. Além disso, a realização do evento vai ter um impacto sobre, por exemplo, a escola de veterinária da UFMG, que guarda vários animais, não apenas para tratamento de saúde, porque há um tratamento de saúde veterinário solidário prestado pela veterinária, mas também vários animais que são utilizados para testes e experimentos. E o barulho da Stock Car muito provavelmente vai gerar problemas para esses animais. Mas além dessa discussão, eu acho que a gente poderia, por exemplo, discutir o eixo temático, já que a gente está aqui com foco no Enem, dos problemas urbanos. E aí eu fico pensando num tema de redação, por exemplo, como a importância da arborização urbana. A presença de árvores nos grandes centros urbanos, ela é importante. A importância da arborização urbana no Brasil contemporâneo. E nesse tipo de discussão, não é à toa que eu estou usando a canetinha verde para isso, há, obviamente, uma discussão sobre problemas urbanos, mas há também uma discussão ambiental, porque, entre outras coisas, uma cidade arborizada tende a ter um clima mais ameno e não por acaso a gente tem visto ondas de calor nos centros urbanos, mas há uma discussão também sanitária. Porque o desmatamento e a derrubada de árvores é um problema também de saúde pública quando a gente pensa nas arboviroses.
né? Dengue, chikungunya, entre outras doenças transmitidas por mosquitos que invadem as cidades quando há um desmatamento, um desequilíbrio ambiental causado pelo corte de árvores. Então, eu estou discutindo ali meio ambiente, a questão do conforto climático, as arboviroses, mas há também uma discussão muito importante que está aqui, que é esquecida, o quanto as regiões arborizadas são elementos de lazer, atividade física, entre outros elementos. A questão do acesso ao lazer, com Z, tá, gente? E a atividade esportiva, que são favorecidos pelas áreas urbanas arborizadas. E aí, dentro dessa discussão, por exemplo, sobre os problemas urbanos. Então, olha como é que a discussão sobre arborização é importante. E já que este quadro se chama Giro da Jana e Janaflix, eu não posso deixar de indicar para vocês documentários que ajudem a pensar sobre essas questões. Então, se a prefeitura inicia corte de árvores no entorno do Mineirão, o que a gente está fazendo ali é perder espaços de cultura, de lazer, de esporte, de saúde, até mesmo de educação ambiental. Tem um documentário muito bom que está disponível na HBO Max, que se chama Árvores e Suas Ramificações. Sim, um jogo de palavras meio tosco, né? E suas ramificações. Mas vamos lá. Árvores e suas ramificações. Vou até colocar aqui na tela para vocês. Está disponível na HBO Max, entre outros lugares. Eu não sei se vocês têm o hábito de procurar, né, fontes alternativas de documentários e de filmes. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Árvores e suas ramificações, a HBO, tá lá no Max da HBO. Entre outros lugares. Ah lá, ó, vou colocar para vocês. Árvores e outras ramificações, não é suas não, e outras ramificações. Este documentário da diretora Irene Taylor nos leva a uma jornada poética que segue 6 diferentes personagens e suas relações com as árvores, né? Então é um documentário mais voltado para essa questão de árvore e cultura, árvore e qualidade de vida. Tem uma discussão também muito importante sobre a vida, né? Dentro dos centros urbanos, e aí eu gosto muito de indicar também um documentário que se chama A Escala Humana. Tô aqui lembrando no improviso. Fala sobre a importância de se humanizar os centros urbanos, e a humanização dos centros urbanos passa pela arborização dos centros urbanos. Vou pôr A Escala Humana para vocês aqui. Filme que foi muito premiado, tá? É um documentário de 2010, 2012. Aê! A Escala Humana. Em pleno século XXI, cerca de 50% da população mundial vive em áreas urbanas e este número vai subir para 80% em 2050. O documentário dirigido por Andreas Dausgaard reúne depoimentos de pesquisadores, arquitetos e urbanistas sobre a vida moderna, questionando o que acontece quando as pessoas tornam-se o centro do nosso planejamento. Esse movimento de humanização dos centros urbanos passa também por um movimento de arborização, né? A humanização é tornar esses espaços mais acolhedores para os seres humanos, e ter árvores torna mais confortável e agradável até esteticamente circular pelo espaço urbano. Beleza, vou voltar aqui para dar tempo do print, tá? Vamos para a nossa próxima notícia? Próxima notícia, tchananã.
Brasil adere à iniciativa global que valoriza atividades de cuidado mais exercidas por mulheres. A Aliança Global pelo Cuidado propõe debates e medidas para a redução das desigualdades laborais. A iniciativa foi desenvolvida por Instituto Mexicano em parceria com homens, com a ONU Mulheres. E aí, gente, é o tema do Enem 2023, a questão da invisibilidade do trabalho do cuidado. E lembrando que o trabalho do cuidado não é apenas o trabalho doméstico, mas também o fato das mulheres concentrarem as atividades profissionais de cuidado. E, em geral, são os cargos menos remunerados. As enfermeiras, as professoras, por exemplo, do nível infantil. Há uma discussão aí muito importante sobre a invisibilidade do trabalho do cuidado e é uma economia muito grande, é muito dinheiro que é poupado pelas famílias e pela iniciativa privada quando se exploram as mulheres. Tem até uma citação da Silvia Federici, eu já usei essa citação aqui, que é: isso que chamam de amor é trabalho não remunerado. Então vale a pena procurar essa citação da Silvia Federici. Isso que chamam de amor é trabalho não remunerado. Eu tenho uma amiga que tem uma camiseta com esses dizeres. Bela citação. Beleza, então você não tem só filme, documentário, não, você tem citações também. Bora pro nosso próximo acontecimento. Brasil registra mais de 1 milhão de casos de dengue em 2024, com 214 mortes confirmadas pela doença. O Distrito Federal lidera em taxa de incidência e Minas Gerais em número de casos. E aí eu posso contar para vocês que foi o que aconteceu comigo. Tem tanto caso em Minas Gerais, especificamente na cidade de onde eu estou gravando, que é Belo Horizonte, que é a primeira suspeita do meu mal-estar da semana passada, né? Eu fui a uma teleconsulta, que é até um bom tema, né? Um tema sobre a evolução tecnológica da medicina na contemporaneidade. Qual que vocês acham que é a probabilidade desse tema aparecer? Não sei no Enem, mas, por exemplo, no Albert Einstein, nas ciências médicas, outros vestibulares. Deixa aqui embaixo. Você acha que a evolução tecnológica da medicina poderia aparecer em qual vestibular? Eu fiz uma teleconsulta e a primeira suspeita do médico foi dengue, porque Belo Horizonte está explodindo de casos de dengue. E ele até diagnosticou como um caso de dengue. Fui fazer o teste e na hora que eu fiz o teste não era dengue, era Covid. Ou seja, estamos ali entre a cruz e a caldeirinha, né? A gente não sabe para onde corre, porque ambas as arboviroses estão, né? Ambas as arboviroses não. Dengue, zika e chikungunya, que são arboviroses. Nossa, estou aqui cometendo uma burrice biológica. Covid-19 não é uma doença de transmissão respiratória. Desculpa. Falei merda. Mas as arboviroses de um lado e o Covid do outro. O bicho está pegando. E, já que a gente está falando de Janaflix, a gente tem o documentário A Próxima Pandemia. E nesse documentário fala-se que o desequilíbrio ambiental, por exemplo, a derrubada de árvores, tem a ver com as pandemias em geral. Então, a próxima pandemia eu vi na Netflix. Deixa eu ver se ainda está disponível na Netflix. Enquanto vocês anotam, eu procuro aqui. Então, aqui, ó, gente. Este vídeo ele é feito ao vivo. Eu tô aqui com o tablet, eu vou procurando ao vivo para indicar para vocês. Eu estou aqui procurando. Deixa eu ver se ainda está na Netflix. Aí.
Eu lembro de ver antes da pandemia de Covid-19, olha que massa. Explicando, série da Netflix, previu a pandemia do coronavírus, foi lançada em novembro de 2019, antes da pandemia de Covid-19. Acho que vale a pena vocês darem uma olhada no Explicando, no episódio A Próxima Pandemia, que ainda está disponível, tá? Então vou pôr aqui a série documental Explicando, que está na Netflix, tem um episódio que se chama A Próxima Pandemia, que previu a pandemia de Covid-19. Chocante. Vale a pena assistir, principalmente sabendo hoje o que a gente sabe sobre o que aconteceu durante os anos de 2020, 2021 e 2022. Bora pro próximo acontecimento. Tempo do print. É importante dar o tempo do print. Papa Francisco chama estudos de gênero de ideologia horrível que ameaça a humanidade. A expressão ideologia de gênero, utilizada pelo pontífice, não é reconhecida no mundo acadêmico. O Papa afirmou que a teoria visa cancelar as diferenças e que homens e mulheres vivem uma tensão fecunda. É super fecundo, é super legal, fértil. Isso que o Papa chama de tensão. Isso que o Papa chama de tensão, eu chamo de opressão de gênero. É isso. Isso que o Papa chama de tensão fecunda, eu chamo de disparidade salarial. Isso que o Papa chama de tensão fecunda, eu chamo de andar na rua com medo à noite só porque eu sou mulher. Então não é ideologia de gênero, existem os chamados estudos de gênero, que são os estudos históricos, políticos, sociais, estéticos, demográficos, sociológicos, filosóficos, entre outros, que mostram e eventualmente desconstroem as opressões construídas ao longo do tempo sobre as mulheres, né? Então não existe ideologia de gênero. O que existe é o machismo e o patriarcado. Gente, eu não tô querendo xingar o Papa, porque, né, é o Papa, é um senhorzinho velhinho, mas assim, Papa, reza a sua missa. E pra gente terminar o giro de hoje, USP cancela a matrícula de cotista de medicina por negar que ele seja pardo. O jovem descobriu a reprovação por banca no primeiro dia de aula e reclama da falta de análise presencial, que não era prevista para todo mundo. E aí a gente pegou uma foto do rapaz que teve a sua matrícula cancelada. Jovens, ainda que esse rapaz não tenha a pele escura, ele tem vários traços tipicamente negroides, que é o termo que a gente utiliza. A questão do nariz, a boca, a testa proeminente. Para mim, esse rapaz é um rapaz pardo. E aí, eu sei que é uma treta falar isso, mas eu, por exemplo, sou uma mulher afrodescendente, meu pai é um homem negro, a minha avó é uma mulher negra retinta, a minha tia é uma mulher negra retinta, eu sou uma mulher parda, né? E a discussão sobre isso tem um nome, é a discussão sobre colorismo, como as diferentes características físicas determinam se os indivíduos são ou não considerados negros. E não estava previsto no roteiro, mas eu lembrei que eu tenho um livro sobre colorismo aqui. Eu vou levantar no meio desse vídeo e vou pegar meu livro sobre colorismo para eu indicar para vocês. Me espera aí. Eu tô aqui ainda. Você tá ainda vendo meu vídeo? Eu vou indicar para vocês este livro que eu levantei para pegar, quase caí, não vou mentir, que é o Colorismo, da Alessandra Devuski, tá? Vamos ler aqui rapidinho. O livro da professora e pesquisadora Alessandra Devuski chega para organizar o importante e muitas vezes mal colocado debate sobre o colorismo. Uma das muitas virtudes da obra está em demonstrar que o colorismo, entendido como a classificação social de seres humanos pela tonalidade de suas peles, como mais claras ou mais escuras, é um substrato, é uma das bases do racismo, tá? Acho que vale a pena demais vocês procurarem o Colorismo, que está dentro da coleção Feminismos Plurais, que eu vivo indicando por aqui, que é coordenado pela Jamila
Ribeiro. Acho que, sim, a auto-identificação dos candidatos, por exemplo, aos vestibulares, às cotas e aos bônus no vestibular, é importante. Mas a passagem por uma banca de especialistas não deixaria esse absurdo acontecer. Este, pelo menos na minha opinião, tem uns anos que eu estudo essa questão de raça, além de estudar um pouquinho sobre gênero, para mim é um homem pardo. E aí, eventualmente, casos como esse e pessoas brancas que entram, por exemplo, em cotas, isso daqui coloca toda a nossa política de cotas em xeque. Bom, queria perguntar para vocês, e aí? Fui muito polêmica ou pouco polêmica no giro de hoje? Temos muitas indicações. Vou colocar aqui o livro da Alessandra Devulski, tá? E a gente encerra por aqui. Não sem antes pedir para vocês curtirem esse vídeo, deixarem seus comentários, suas perguntas, suas sugestões, suas questões, os seus likes e as suas assinaturas. Foi um prazer ter estado com vocês e respeitem